Vamos estudar cultura racional no livro Universo e Desencanto. A gente estuda, reflete dentro da leitura. E aí a gente encontra as entrelinhas e vamos desenvolvendo o nosso raciocínio. O raciocínio é o dono da vida, e somente o dono da vida desenvolvido é que pode equilibrar a vida. Então, a planta desse segundo mundo está no raciocínio, porque foi o raciocínio quem fez esse segundo mundo. E quem é o raciocínio? O raciocínio é o habitante do mundo racional que se materializou. E como foi isso? Através de um processo de degeneração, de deformação e de transformação do ser no seu estado natural, como puro, limpo e perfeito, ou seja, como racional, para animal racional. Esse processo de degeneração e deformação ocorreu da seguinte forma: os seres puros, limpos e perfeitos, que no livro Universo em Desencanto é caracterizado como racional, ser puro, limpo e perfeito, esse ser, esse racional, ele se degenerou e nesse processo de degeneração ele foi perdendo virtudes, ele foi perdendo poder de vida plena e eterna, ele foi perdendo sua forma original de ser e dando vida através de suas virtudes a outras vidas. E assim esses seres puros, limpos e perfeitos, esses racionais, eles foram se fragmentando e originando outras vidas e manifestando-se em outros corpos, e assim dando vida ao universo de matéria, ou seja, a energia que era em seu estado natural, ela é pura, limpa e perfeita no primeiro mundo, na primeira dimensão. Essa energia em estado degenerado e deformado, ela tornou-se energia eletromagnética. E desse ser que se degenerou praticamente totalmente, dando vida a outras vidas, que se transformou até se tornar apenas uma simples centelha da vida eterna, uma simples partícula de pureza. Esse ser, esse racional puro, limpo e perfeito, ele
originou o raciocínio. Porque o raciocínio é o ponto vital dessa vida que é eterna e que precisa despertar. Nesse despertar, esse raciocínio vai se desenvolvendo, vai se expandindo, vai se fortalecendo, porque ele vai resgatando também suas virtudes de ser puro, limpo e perfeito. Ele vai também, esse raciocínio, iluminando sua natureza, as suas partes que estão manifestadas em todo o universo de matéria. Então, quem originou esse mundo de matéria foi o ser racional que desceu de categoria, desceu de nível energético, deixou de ser puro, limpo, perfeito, eterno no seu mundo original, deu vida a todo esse universo de matéria e tornou-se assim uma consciência limitada, localizada na cabeça do homem e da mulher. Essa centelha dá vida a esse corpo, a essa mente, e assim esta centelha, este raciocínio é o que ainda tem o poder pode, se assim quiser, voltar ao seu estado natural. E aí, esse universo de matéria vai também voltando a ser o que era, e a própria natureza vai recebendo influência do nosso mundo de origem e voltando tudo a ser o que era. Daí a necessidade desse que se degenerou e se deformou, que está em mim e está em toda a humanidade, acordar, despertar, resgatar suas virtudes, voltar a ser o que era e a viver no seu estado natural, no mundo puro, limpo e perfeito, como racional, ou seja, como ser puro. Então, mais uma vez, a planta desse segundo mundo, ela está no raciocínio. Que é o raciocínio? É a consciência do ser racional, ou seja, do ser de pureza, do verdadeiro Filho de Deus. Essa consciência de vida eterna. O raciocínio é a consciência de vida eterna, pura, perfeita. É a consciência racional. É o habitante do mundo racional. Então, a planta desse segundo mundo está
nessa consciência de ser puro, que se degenerou e se deformou. E esse ser despertando, esse raciocínio se desenvolvendo, ele vai voltando a ser o que era, e tudo o que ele construiu aqui, com suas virtudes, também vai voltando, acompanhando o raciocínio, ou seja, voltando ao seu estado natural. Por isso, o raciocínio é o dono da vida. Essa consciência de ser racional é a dona da vida eterna e da vida em todas as dimensões. E por ele ser o dono da vida, esse raciocínio, que é a consciência de ser racional, que é a consciência do habitante do mundo racional, ele é o responsável pela vida e o responsável por esse mundo aqui, e sofre também, de certa forma, as consequências do que ele fez para si mesmo, porque se encontra como se não existisse, se encontra vivo, mas inconsciente de si mesmo. Ao despertar, ele se empodera do que ele realmente é. Porque o raciocínio é o ser racional, é o ator, não o personagem. É como se esse universo de matéria, esse mundo aqui, todos os que estamos vivendo como que somos esse corpo e essa mente, estamos sonhando ou estamos representando um papel. E esse ator perdeu a consciência de que ele é o ator. Ele se perdeu aqui nas profundezas da matéria que ele mesmo criou. E assim ele vive como se não existisse, como se fosse apenas o personagem, a pessoa, esse corpo, essa mente, e vivendo assim, completamente identificado tanto com esse corpo, com essa mente, que vive provisoriamente, como com o universo de matéria, com a natureza, com esse mundo. Então, o mundo é como que seja o espaço desse personagem. Mas o ator, ele deve ficar consciente que ele pode viver o seu personagem, mas consciente de quem ele é de verdade. Somente ele, como dono da vida, é que desenvolvido, totalmente consciente,
pode equilibrar a vida. Somente essa consciência de ser vida pura, limpa, perfeita, eterna, é que pode estar equilibrando a vida de todos os personagens aqui neste universo de matéria. Sem esse comando, sem essa consciência de ser, ele vive como se fosse o corpo e a mente, ou seja, o corpo comandado por pensamento e imaginação. E nesse estado sempre existirá as guerras, sempre existirá o sofrimento, porque nesse estado inconsciente o ser humano vive como escravo da matéria. E vivendo como escravo da matéria, ele vive lutando uns contra os outros, competindo uns com os outros, querendo ser melhor do que os outros, querendo ter mais do que os outros. Porque o pensamento, ele promove o medo de não ter os provimentos necessários, medo uns dos outros, medo de errar, medo de não conseguir o que ele precisa para viver bem. Então o pensamento promove as discórdias. Por isso que o ser racional precisa despertar, se empoderar daquilo que ele criou e assim dirigir esta pessoa, todas as pessoas, os animais racionais, que a partir desse autoconhecimento deixa de ser animal racional, tornando-se aparelho racional, porque vai se aparelhando com a energia racional, que é a energia do mundo da pureza, vai se aparelhando com o seu mundo verdadeiro, vai se aparelhando com a vida em seu estado natural, com seus irmãos, com o racional superior, vai se aparelhando com o mundo eterno e assim, quando desmaterializar, quando chegar a hora de se despir desse corpo, estará já iluminado, imunizado com a energia racional, ele já pode retornar, já pode se libertar do mundo da matéria. Hoje, todos passando a se conhecer pelo desenvolvimento dessa consciência de ser racional, o desenvolvimento do saber racional em si mesmo, por essa consciência de ser racional se desenvolver, esse ser vai
resgatando as virtudes e, assim, tomando ciência que ele é responsável pelo seu destino. Então, hoje, todos passando a se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio, ou seja, esse habitante despertando, por o raciocínio ser o responsável por todas as vidas que existem no mundo. E aqui está materializado esse raciocínio, essa consciência de ser racional apegada a tudo que é de matéria, esqueceu-se de si mesmo e precisa se lembrar. Porque materializado está sofrendo as consequências do que fez no sair do mundo da pureza, do mundo racional e entrar em processo de degeneração e deformação, transformando a planície, que é essa parte pura que se tornou matéria, essa parte que se tornou universo, que se tornou todo esse universo de matéria, inclusive o nosso corpo, que é da planície, dessa parte que se tornou matéria. Tanto é que quando chega o momento que essa máquina de matéria não serve mais, ela volta para o chão, ela volta para a matéria, terra, água, ela se deteriora e depois ela vai se tornar energia eletromagnética. Por não estar no nível adequado, essa planície ela se degenerou, mas isso você estudando cultura racional, lendo o livro Universo e Desencanto, vai saber, vai compreender, porque na leitura está todo o histórico desse processo de descida, desse processo de degeneração e deformação e transformação. Então, por hoje é só. Grande abraço e espero estar contribuindo dessa forma com aqueles que ainda estão, como eu, estudando, interessados em saber cada vez mais daquilo que é revelado no conteúdo energético, racional aqui.